boa tarde a todos que estão nos assistindo. Coisas de Cibele. E boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo canal Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Hoje nós estamos aqui, 4 profissionais, nós estamos... Eu, Cidelis Pinheiro, Cidelis Mendes Soares Pinheiro, psicanalista clínica, autora de 4 livros a respeito de narcisismo, narcisismo e relacionamentos, narcisismo e suas muitas faces, narcisismo, oncologia e psicanálise e narcisismo da infância à velhice. E alguns desses livros já estão em todas as bibliotecas brasileiras aí, já estão também sendo vendidos nas livrarias, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países também. Então, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante, feminicídio e o transtorno de personalidade borderline. Então, à medida que nós falamos a respeito de feminicídio, nós também falamos a respeito de outros tipos de transtornos, porque assim vocês vão aprendendo mais e percebendo como os problemas que muitas mulheres e homens também passam, né? E que nem um transtorno não significa que vai haver borderline por causa do transtorno. E hoje nós estamos aqui em 4, eu, Cidelis, Dircilene Beleza, psicanalista, doutora em psicanálise, eu também sou doutora em psicanálise, Ângela Almeida, doutora em psicanálise, e também o nosso querido professor Siqueira, José Aparecido de Siqueira, ele que se preparou para me ajudar hoje aqui nessa live de maneira bem grandiosa, e ele vai começar se apresentando para que nós possamos depois apresentar também a Ângela. A Dircilene provavelmente pode fazer uma contribuição, se ela estiver disponível para isso hoje, e estamos aqui à disposição de vocês para perguntas. Então, José Aparecido de Siqueira, professor Siqueira, pode se apresentar, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Cidelis, boa tarde, Dircilene, Ângela, boa tarde a todos os ouvintes, assistentes dessa roda de conversa. Eu sou o professor Siqueira, psicanalista clínico, também pertenço à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e hoje, nesta roda de conversa, para tentar discutir um assunto que está muito em voga, né, extremamente importante, e que nós façamos uma roda de conversa bastante chamativa, interessante, e que as pessoas participem. Muito obrigado, Cidelis, pelo convite. Eu é que agradeço a sua presença, é uma honra para a gente, né? Todos nós aqui do Sobrapa termos você como um professor aqui. Afinal de contas, você o que é mesmo? Você é letrado? Você é professor de letras? Você também... Sou professor de letras, na Faculdade de Letras, sou professor de língua e literatura latina, língua e literatura portuguesa, brasileira, sou professor de hermenêutica na Faculdade de Direito, análise do discurso, sou mestre em comunicação e letras, e outros títulos aí que não precisam ser citados agora. Muito obrigado, Cidelis. Então, pessoal, vocês vejam bem que aqui estão falando pessoas que entendem a respeito do assunto. Nós estudamos bastante para estarmos aqui contribuindo com a sociedade. Por quê? Porque nós precisamos de estar todos interessados nos assuntos que envolvem a nossa sociedade, todos nós. Porque o feminicídio tem acontecido muito, e isso envolve todos nós. Ângela Almeida, poderia se apresentar, por favor, querida? Boa tarde a todos.
Eu me chamo Ângela Almeida e eu sou psicanalista clínica, né? Em graduação em História e futura neurocientista, pós-graduação em Neurociência. E vamos aqui falar sobre esse assunto super importante, né? Porque nós estamos vendo questões que passam do humano para a atrocidade, né? Porque a gente, em pleno século XXI, ainda temos que lidar com essas questões de violência, né? A gente achando que a tecnologia faria com que o homem se tornasse mais consciente, no entanto, a gente continua vendo essa barbárie acontecendo ainda. E a gente tem que entender, se aprofundar no assunto, para compreender quais são os mecanismos que formam, né, essas pessoas a serem da forma que são e agirem da maneira que agem. Muito bem. E agora também nós vamos apresentar a nossa querida professora, a professora Ângela Almeida. Ela também é professora do Grupo Sobrapa. E agora nós vamos aqui apresentar para vocês a nossa querida professora e doutora em psicanálise, Dircilene Beleza. Tá sem som, querida? Sem volume. Boa tarde. Boa tarde. Tá dando Tá com um eco, mas tá tudo bem. Eu sou Dircilene e sou doutora em saúde mental, trabalho pela Sobrapa também. E estamos aqui para contribuir. Certo. Então, pessoal, nós vamos agora... Está chovendo muito aqui em Uberlândia, Minas Gerais, talvez seja por isso que está dando eco. Mas está tudo bem. Agora, nós vamos continuar aqui, depois de cada um de nós ter se apresentado para vocês. Nós estudamos bastante para estarmos falando a respeito desses assuntos. Eu também sou graduada em Coach de Desenvolvimento Social, e nós, assim, temos, como disse o professor Siqueira, várias atribuições com relação aos nossos estudos a respeito de saúde mental. Feminicídio, pessoal, é um transtorno de personalidade. Feminicídio não é um transtorno de personalidade. Feminicídio tem a ver com um crime estrutural. Então, quando nós colocamos aqui patologias, é porque muitas vezes pessoas que têm esse ou aquele tipo de patologia podem estar passando por algum problema. E também porque nós estamos, assim, aproveitando para estarmos também falando a respeito dos transtornos de personalidade, porque assim vocês vão começar a compreender como isso influencia na vida da pessoa e muitas vezes também com relação às vivências e aos sofrimentos que essas pessoas passam. Então, feminicídio é um crime estrutural, não é um evento isolado. O nosso assunto aqui não se trata de culpar a vítima, e não se trata de explicar o crime através da patologia, não é isso. A nossa proposta é juntos compreender fatores de vulnerabilidade psíquica que, somados a reações violentas, aumentam o risco
para pessoas que muitas vezes são vulneráveis por terem um tipo de transtorno. E quais são os dados com relação ao feminicídio de uma forma geral? Então, a maioria dos feminicídios, eles ocorrem em relações íntimas, com ex-relacionais. O agressor, ele geralmente exerce um controle de posse sobre a vítima, uma dominação também. E qual é a mensagem-chave aqui que nós trazemos nesse caso de estarmos falando a respeito de feminicídio e de transtorno borderline? O transtorno não mata. O transtorno não mata. O que mata é a violência, o machismo estrutural e a impossibilidade de ruptura segura, porque muitas vezes as mulheres, elas entram num relacionamento para ter ali um relacionamento de amor, de companheirismo, de pertencimento, mas muitas vezes a saúde mental do homem, muitas vezes narcísico, que tem ali uma patologia, já passou do normal, é patológico, essa pessoa, ela não tem aquela capacidade de desvencilhar-se, aceitar o fim de um relacionamento. Então, muitas vezes, ele usa aquela vítima de uma maneira abusiva no seu relacionamento, tratando ela como se ela fosse um objeto, não existe uma humanidade ali, uma humanização, a pessoa não vê aquela mulher como uma pessoa, como um ser, e dessa maneira, essa pessoa, ela passa ali de objeto, essa mulher passa de objeto de desejo para objeto para um objeto, mais um convidado entrando, para um objeto de uso daquela pessoa. Quem é que está querendo entrar? Vamos ver, permitir todos. Vamos permitir. Prontinho. Então, pessoal, o feminicídio é um homicídio comum. É um homicídio no sentido de que não há motivo ou lógica em qualquer ser humano tirar a vida de outro. Não existe motivo algum para alguém fazer isso. Os elementos que levam a esse fato, eles são com relação à intimidade, onde o desejo passou a ser posse. E o homem, em seu machismo, pensa ter direitos sobre o outro. Só um minutinho aqui. Então, ele pensa que ele tem direitos sobre aquela mulher. Então, ali vai existir um controle coercitivo. Ou seja, o homem vai restringir a autonomia daquela mulher. O homem passa a ver essa mulher como alguém que tem de viver para satisfazer seus caprichos e desejos, e no qual ele vai vagarosamente tirando a identidade daquela mulher, muitas vezes, pasmem, usando a fé. A pessoa, ela participa de um grupo religioso, ou ela participa em um grupo social político, e aí ela tem que agir de uma determinada maneira para agradar todo o grupo. Então, a pessoa, ela vai vagarosamente perdendo a sua autonomia, o seu eu, a sua identidade pessoal.
E o homem, ele vê a mulher apenas como alguém a ser usado, um objeto de sua posse. Não a enxerga mais como alguém com direitos de escolha, sentimentos, e frequentemente, quando isso acontece, é porque esse agressor, ele não suporta a perda deste objeto. Mas agora eu vou convidar o professor Siqueira a fazer a contribuição com relação ao que ele trouxe aqui para nós hoje. Professor Siqueira? Boa tarde novamente a todos, todas presentes, né? 3 mulheres e um homem, né? Então, a maioria aí é sexo feminino. O Cidéres, eu confesso que eu fiquei um tanto preocupado quando do meu estudo, com referência à abordagem do tema, né? Feminicídio e TPB, transtorno de personalidade borderline, porque, na verdade o transtorno borderline, ele não aparece, não está diretamente ligado ao feminicídio, né? Pode haver algumas situações em que a pessoa tem o transtorno borderline, ou o causador disso tenha, né? Mas há pontos de articulação possíveis, que aí vale a pena discutir, né? Até porque existem vários graus de borderline. Existe a dependência de pequenininha até aquela pessoa bem patológica mesmo. Sim, mas o nosso objetivo aqui é fazer uma interface entre feminicídio e borderline, né? Embora seja na dinâmica relacional, gênero e violência, é bem possível que nós tenhamos alguns traços, mas não necessariamente tem uma ligação direta, né? Sim. O feminicídio é um crime de gênero ligado à dominação, você já disse isso, e à posse. Não é um diagnóstico isolado, né? Reduzir, eu vejo assim também, né? Reduzir o feminicídio a uma psicopatologia é praticamente um erro clínico, né? Não dá para reduzir. Existem algumas dinâmicas que interferem nisso. Uma dependência emocional extrema, um medo intenso de abandono, crime patológico, vínculos de fusão. Então, eu não estou conseguindo ouvir você. Seu microfone está fechado. Desligou o microfone aqui. Mas eu acho que a última fala minha foi essa questão da dependência emocional extrema, e eu acho que isso aí deu para ouvir, né? Sim. O medo intenso de abandono e tal, né? E essas dinâmicas, eu diria que pode aparecer em relações onde um dos parceiros apresenta traços borderline. Olha só. Ele apresenta traços borderline, mas também traços narcisistas, traços paranoides, histórico de violência, crenças machistas e de posse. De novo, está fechado o microfone. Está acontecendo alguma coisa estranha aqui no microfone. Mas tudo bem. Me ouve agora? Sim. Tá. Você terminou em de posse. Isso. E o feminicídio, existe uma questão muito interessante para a gente discutir, né? Que é um sensacionalismo também, né? E culpabilização da vítima. Em alguns casos, a mídia sugere que a vítima provocou ou contribuiu para o crime, que é muito comum a gente ouvir falar, ela provocou isso, né? Que não necessariamente é verdadeiro isso. Isso reforça o preconceito e dificulta a conscientização social. Por quê? Um controle social, conforme as pesquisas mostram que a forma como a imprensa cobre o feminicídio influencia a percepção pública, podendo legitimar ou questionar a violência. Quando a mídia não problematiza o crime como resultado da desigualdade de gênero,
contribui para a manutenção do status quo. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa normalização da violência, né? Porque quando a gente trata do feminicídio como mais um caso, entre aspas, a mídia reforça a ideia de que são inevitáveis, tinha que acontecer, tinha que ser assim. Não, não é assim, esse é o caminho, né? Então, é importante, só para voltar um pouco, depois eu volto a palavra para você, quando nós estamos falando de transtorno borderline, né, frequentemente quem tem esse transtorno mostra intenso medo de abandono, dificuldade de simbolizar perdas, impulsividade, afetos extremos, relações instáveis, tá? Então, é muito comum que nós façamos essa ligação do feminicídio com esse transtorno. Mas, porque existe também aí uma ideologia de posse, né? Se não for minha, não será de ninguém. É uma frase que é muito, muito conhecida, né? Uma violência de controle, o histórico de ameaças, perseguição, isolamento da vítima, recusa da autonomia feminina. Então, quando há, isso é importante que digamos, quando há no agressor transtorno borderline, costuma haver comorbidades. Por exemplo, abuso de substâncias, traços antissociais, história de violência precoce. Então, é bem provável que haja, nesse transgressor, outros transtornos adjacentes, né, ao borderline. Então, não é obrigatoriamente aceitar isso, né? E na vítima? O que acontece na vítima do feminicídio, né? Se a mulher, por exemplo, ela trouxer este transtorno, ela vai permanecer em relação violenta. Ela vai permanecer, porque o transtorno vai provocar esse tipo de comportamento, né? Ela vai ter dificuldade de romper vínculos abusivos, olha só, vai ter dificuldade. Então, vai confundir intensidade com amor. Nossa, ele me ama demasiadamente. Ela faz uma confusão mental disso, né? Muito bem. Começa a normalizar a violência porque ela pensa que o ciúme é amor, ou que aquela violência, ele me segurou assim porque gosta muito de mim. Isso, ele me apertou, ele segurou forte os meus braços, ele me segurou, então, de forma carinhosa. Não, está implícito aí uma violência, né? Como essa mulher busca pertencimento, ela não se sentiu amada na infância, ela tem uma necessidade de pertencimento. Nesse momento, ela normaliza para ela mesma essa situação, para ela não enxergar o óbvio. Aquele homem não está tratando ela de maneira amorosa. Exatamente. E Freud fala disso também, né? Freud fala da questão perda do objeto, né? Narcisismo, ódio, né? Ele, naquela obra dele, Introdução ao Narcisismo, ele mostra que, em certos vínculos, o objeto amoroso não é verdadeiramente reconhecido como outro. Funciona como extensão do eu. Essa é uma teoria freudiana, né? E quando o objeto ameaça se separar, isso é vivido como perda narcísica intolerável. E é por esse motivo que aquela mulher, ela passa, aquele homem começa a tirar a identidade, o eu daquela mulher, para que ela supra, quando se diz suprir os desejos e os caprichos, não tem a ver só com sexo, não. Tem a ver com tudo que aquele homem deseja que aquela mulher faça, porque ela é, para ele, uma extensão dele. Então, ela vai deixar os gostos dela para fazer apenas o que ele quer.
Muito bem falado isso, porque ele pode até falar assim, se ela me deixar, eu deixo de existir. Ou seja, eu sem essa mulher não sou ninguém. Isso. Aí, Eu acho que a Dircilene está querendo falar alguma coisa. Ela já apareceu aqui 2 vezes agora há pouco. Dircilene, Dircilene, fica à vontade. Pode, pode falar, meu amor. Nós fica à ficamos vontade. felizes. Queremos te ouvir. Beleza? Por favor. Ela tem beleza até no nome, olha só. Ela é linda. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. perfeitamente. De onde você está falando, Dircilene? De Caxias do Maranhão. E você, professora Aparecida Siqueira? Eu falo do interior de São Paulo, Jacareí. Isso, e eu de Uberlândia, Minas Gerais. Então tá, pode falar, por favor, Dircilene. Isso do Rio de Janeiro. Ah, eu já ia te falar agora, ia perguntar lá. A Ângela, gente, é do Rio de Janeiro, São José, não, é São Sebastião do Rio de Janeiro. É a capital do Rio de Janeiro. Ah, na capital do Rio de Janeiro. Pessoal, agora a Dircilene vai contribuir com a gente. Ó, 4 estados envolvidos aí, hein? Sim. Questão do borderline. Porque Gente, mas tem alguém me ligando ali, atrapalhando, que eu tentei, mas tudo bem. ele é muito crucial, né? O borderline ele vem com várias sequelas. Vem a questão da fragilidade da identidade, que a Siqueira já colocou, a angústia de abandono é muito intensificada. As relações de objeto, elas são instáveis, né? Existe uma dificuldade muito grande de simbolizar suas perdas e há uma predominância no processo de elaboração psíquica. Então, o borderline, ele clinicamente, ele evita, né, a questão da culpabilidade. E o feminicídio, ele sempre, quando acontece com uma pessoa que é borderline, que tem um transtorno de personalidade borderline, essa estrutura ela se torna mais ainda vulnerável. As consequências psíquicas são grandes e é muito difícil trabalhar as perdas, porque ela tem uma identidade instável. Então, fica muito complicado, principalmente quando os laços amorosos elas são marcados por uma dependência extrema, uma dependência emocional extrema. O parceiro ele passa a ser vivido como um objeto de sustentação do seu eu. Então, o borderline ele tem essa estrutura, né? E a ameaça da perda ela é sentida como um processo assim de aniquilação total do indivíduo e pode levar um processo de tolerância muito grande e prolongada em relação à violência, porque ela vai achar que ela merece todo aquele processo. Então, trabalhar com o borderline é preciso ter muita habilidade clínica, fazer com que essa pessoa tenha uma identidade própria, saia desse processo de dependência, e não é fácil. Não é fácil, porque
Em primeiro lugar, porque a identidade dela é fragilizada. Os objetos relacionais são estáveis. Então, fica um processo muito complexo e confuso entre amor, dor e intensidade. Muito obrigada, Dircilene, é isso mesmo. Então, essa dificuldade em simbolizar perdas e seguir em frente é um traço do borderline. E ele tenta, ele tem dificuldade em tentar reconstruir a vida. E por esse motivo, ele vai ficar ali naquele relacionamento abusivo, suportando, e aquela outra pessoa que também tem o transtorno do narcisismo, que pode ser vulnerável, grandioso, pode também ter envolvido outras coisas, mas o machismo e o sentimento patriarcal ali de homem, de posse, isso está presente, isso aí é normal para quem faz uma barbárie como essa, ter ali nesse sentido um eu sou superior à mulher. E não é assim. A mulher é um complemento, de acordo com a Bíblia, mas o complemento anda do lado. Os dois se completam quando os dois se tratam com respeito. Então, pessoal, a pessoa que tem esse transtorno de borderline, ela se coloca muito em risco porque ela fica nesse relacionamento, ela não consegue sair facilmente desse relacionamento e normalmente tem a ver com traumas precoces ali na infância que não foram elaborados, onde houve abandono real, ou uma separação, um luto, né? Um luto que não foi elaborado. Pode ser por morte, mas na maioria das vezes pode ser por separação. Ou quando o casal separa, a criança fica ou com a mãe ou com o pai, e ou aquele pai ou aquela mãe joga aquele filho contra o outro, ou mesmo aquele pai ou aquela mãe que se separou não quer mais saber daquele filho, e aquela criança fica com aquele sentimento de abandono, de não pertencimento, ou os pais têm ali alguns problemas deles, psíquicos, não dão conta de dar amor, e por isso aquela criança não se sente pertencente, e aí ela vai estar naquela busca de amor, aquela criança que sofre muita violência doméstica também, ali ela apanha muito, então ela só vai entender o amor como dor. Mas para falar sobre essas coisas, inclusive a minha amiga Ângela, a nossa querida professora Ângela, outro dia ela falou até, citou uma novela, né? Que já teve um tempo atrás, onde se falou sobre as mulheres que amam demais. E é mais ou menos mesmo nesse contexto, pessoal. E nós vamos deixar a professora Ângela falar com a gente agora. Bom, pessoal, o que acontece, né? Segundo as teorias de Freud, né, uma delas, ele fala que a agressividade é uma característica fundamental humana, né? Em conversas com Einstein, né, cartas e conversas na época deles, Einstein perguntou a Freud se seria possível que não houvessem guerras. No que Freud respondeu que exatamente isso, né? Que a agressividade é uma característica humana e que as guerras não acabariam por isso. E no contexto do feminicídio, né, o agressor, nesse sentido, está atuando de acordo com essa lógica da agressividade, que é inerente ao próprio homem. E essa agressividade ela vem de mãos dadas com o controle. E esse controle, nesse sentido, ele é reforçado na sociedade
e na cultura que a gente vive, né? Então, Freud sugere que a relação entre o agressor e a vítima ela é fundamental para que a gente entenda a questão do feminicídio, né? O agressor pode ver a vítima como um objeto, né? De desejo e controle, e a agressão pode ser uma forma de exercer poder sobre ela. Exatamente assim também como Lacan, né? Lacan fala que a mulher como objeto de desejo, né? Ele não aceita, né? Porque é um objeto, de certa forma, de sustentação narcísica, né? Sustentação psíquica do agressor. E essa ameaça de abandono, na verdade, é sentida como uma aniquilação do próprio ser, né? Psíquica. A lógica inconsciente do agressor é que, por exemplo, se ela me deixar, eu deixo de existir. Existe essa questão dele se sentir vazio, não se sentir nada em relação à mulher, porque ele acha que a mulher é esse aporte, né? essa muleta psicológica que não existindo, ele não existe também. Então, essa experiência, que é uma experiência extrema, né? Do ser humano, né? Ela pode alimentar essas explosões de fúria, né? As tentativas de controle absoluto e a violência, né? Vem como uma forma, né? De impedir essa separação. Ele simplesmente não aceita que a liberdade de escolha do outro, porque se ele aceitar isso, ele vai definir sua própria existência, né? Ou não existência, né? Então, o feminicídio é uma falha, né? Radical da simbolização do ser humano, porque, do ponto de vista psicanalítico, né? Ele pode ser lido como essa incapacidade, né? Para que se elabore a perda, de aceitar a diferença do outro, a alteridade na identidade do outro, e também uma falha na função simbólica, né, que permitiria transformar dor em palavra. Então, quando o outro não pode ser separado, né, a destruição do outro ele surge como uma tentativa bem delirante de preservar o próprio eu, né? Então, não se trata de matar por amor, mas de aniquilar o outro para não entrar em colapso psíquico. É isso, gente. Muito obrigada, Ângela, pela sua colaboração. E, pessoal, então, ser borderline não é um sinônimo de fragilidade emocional, mas fragilidade de vínculo, fragilidade vincular e emocional. Então, no caso que nós estamos colocando hoje, como nós já trabalhamos na última semana, falando a respeito de feminicídio e psicopatia, não que todas as pessoas que tenham a personalidade ou o transtorno psicopata vão sair por aí cometendo feminicídio. Muitas vezes uma pessoa que tem esse transtorno, mas está medicada, talvez ela não vá cometer um crime, mas uma pessoa neurótica, que está ali, foi criada com muito machismo, aparentemente normal, pode estar desregulado emocionalmente, pode ser que essa pessoa venha a cometer o crime. Está envolvido o machismo, a desumanização, a desvalorização, a pessoa imaginar que o outro é um complemento dele e que não tem o direito de se desvincular, e aí aquela pessoa, como ela quer aquele outro como
o seu objeto, ele quer que aquela pessoa deixe de ser ela para que aquela pessoa esteja atendendo às expectativas dela, seja no que for. Num trabalho, em ganhar dinheiro, em ele domina de todo jeito. A Ângela, em outros dias, e o professor Siqueira falaram, por exemplo, aí a respeito de como muitos homens dominam mesmo até a parte financeira das mulheres. E no caso do borderline, ele tem toda essa dificuldade psíquica, porque são mulheres que amam demais e que não conseguem se ver sem o outro, e muitas vezes elas têm muita dificuldade de romper esses vínculos abusivos. Então, dessa maneira, elas estão vulneráveis. É por isso que hoje nós estamos falando a respeito do transtorno borderline, não significando que a pessoa borderline tem alguma culpa. Não tem. A culpa é do machismo, é do paternalismo e da sociedade que normaliza a violência contra a mulher através de estar ali validando o homem, o machismo e o poder do homem sobre as mulheres. E a professora Ângela quer fazer uma outra contribuição. Pode falar, professora Ângela. Ângela? Existe essa questão toda, Cidéris, porque o transtorno de borderline, ele é um resultado de uma falha da formação do self. Nesse sentido, a pessoa se sente incompleta e quer sente a identidade incompleta. E ela, de certa forma, quer se completar no outro e transforma esse outro no objeto do desejo dele, para se sentir inteiro. Muito bem. Agora o professor Siqueira vai continuar trazendo as contribuições dele. É interessante essa fala da Ângela com relação ao self, né? O self incompleto, que ele vai completar no outro. Então, não só o Freud, o Lacan também traz uma relação muito interessante quando ele fala a mulher como objeto do gozo. Lacan trata muito essa questão do gozo como por exemplo, né, ele desloca o problema do afeto para o registro do gozo. Então, ele diz o seguinte, que até na questão do feminicídio, a mulher não é reconhecida como sujeito do desejo, é tratada como objeto que garante o gozo do homem, objetifica a mulher, né? Coisifica a mulher. Eu uso uma outra palavra também, reifica. Res, rei do latim é coisa. Então, torna-se coisa. Reifica a mulher, coisa, coisifica. Então, quando a mulher deixa de cumprir essa função, encarna a falta, o feminicídio aparece como tentativa delirante. Como é que eu elimino essa falta? Como é que eu elimino a castração? Eu fui castrado, ela não me serve. Então, e é muito interessante isso daí, não só o Lacan, né? Tem um filósofo francês, né? O Bourdieu, Pierre Bourdieu, que ele fala também da dominação masculina e violência simbólica. Ele desloca a explicação do indivíduo para o campo social, né? A dominação masculina, o Bourdieu continua, esse masculino é socialmente associado à posse, autoridade, controle, né? A Ângela falou muito bem da questão dessa posição né, que o homem é agressivo. O ser humano é agressivo, né? Não vou falar o homem, porque a agressividade ela é composta do ser humano, né? Ela está implícita no comportamento do ser humano. O feminino é associado à submissão e à disponibilidade. Então, o Bourdieu discute essa questão também, né? E tem um outro francês que é interessante, vale a pena citá-lo aqui, o Cidéris, que é o René Caillet. Ele fala das alianças inconscientes e vínculo destrutivo.
ele permite pensar o feminicídio como fenômeno vincular, não apenas individual. Ele usa muito a questão do vínculo, né? E em muitos casos violentos de feminicídio, há, há os pactos inconscientes de dependência, pactos inconscientes, né? Ou seja, quem manda, quem suporta, quem é quem nessa relação, né? Então, existem até questões que a ruptura não só se dá no comportamento, né? Não só no indivíduo, mas no equilíbrio psíquico dessa relação, né? E o que é muito interessante, o Freud fala assim da ambivalência. Só para terminar minha fala, o Freud fala da ambivalência amor-ódio, né? Ele diz que o amor intenso e ódio intenso são estruturalmente próximos. Eles dialogam. Quando o amor fracassa, o ódio pode se tornar destrutivo. Aí, para encerrar, o feminicídio pode ser lido como o quê? Como um ato extremo de resolução violenta dessa ambivalência. Como é que eu acabo com essa relação ambivalente, né? O ato extremo é o feminicídio. Aí eu encerro a minha fala. Eu acho que a Dircilene quer falar alguma coisa. Pode falar, Dircilene. Fica à vontade. Nessa estrutura da psique, da borderline, e nós sabemos que todos nós sempre procuramos uma completude psíquica, o borderline ele sempre vai buscar uma estrutura no homem que tenha traços narcisistas, que tenha traços perversos, controladores, paranoicos, porque ela quer uma completude e ela quer, ao mesmo tempo, participar desse processo de controle, ela também precisa desse processo. Porque como eu falei antes, é uma estrutura, é uma identidade que não tem uma base, não tem um self. Então, é uma estrutura fragilizada devido às suas feridas da infância. A infância de abandono, a infância de rejeição, a infância de opressão, a infância que não foi em nenhum momento, nenhum processo simbolizado. Então, ela requer essas estruturas egóicas. Não é que ela procura um homem machista, mas ela procura algo dentro dessa completude. A Maria Ume, ela faz uma colocação do que é amar, que ela usa essa expressão assim, que amar é voltar, é sair de dentro para fora, é fazer essa analogia aqui, de dentro para fora, de fora para dentro. E quando eu amo, eu me vejo no outro e eu amo aquilo que eu tenho de mim no outro. Então, o borderline, ele, dentro dessa fantasia inconsciente, ele vai sempre dizer: sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não tenho base. Sem ele eu não tenho estrutura. Então, esse processo, ele busca apaziguar o processo de angústia, o processo de rupturas, os processos de separações que são do seu passado, né? E esse ponto é um ponto central nos casos do feminicídio, porque eles
precedem umas múltiplas, eu diria, tentativas de separações. Então, e nessa combinação de estruturas egóicas, né, o que acontece? Vai se escalando os processos de violência, né? Porque o borderline ele já se violenta por si só, né? Ele, para amenizar a angústia, ele se corta, ele se fere, ele se mutila. Então, o processo da violência, do feminicídio, ela vem como um processo de apaziguar a mente. E vem com tudo isso o ciúme patológico, vem a necessidade das fantasias de posse absoluta, o risco letal, quando a mulher tenta se separar, ou o homem tenta se separar da mulher borderline. Então, são questões assim cruciais e até difíceis de ser trabalhadas dentro do centro analítico, porque são pessoas que não conseguem, né, trabalhar e romper as relações com uma pessoa neurótica. Ela faz o luto, ela chora, ela relabora e segue em frente. A mulher borderline ela não tem essa estrutura egóica. E fica muito mais difícil, fica muito mais complexo. Aí cria aquela dependência afetiva com aquele seu objeto. Seja ele violento, não violento, mas o processo de ambivalência, como colocou o Siqueira, nesse vai e volta, aumenta os laços, né, os vínculos doentios. A relação de amor e ódio, a relação de volta, vai aumentando, né, esses laços de dependência. E são os laços patológicos, porque tem a violência, tem o ciúme patológico, tem a relação de controle, que nas relações ditas normais não existe tanto esse processo, principalmente do controle, existe a confiabilidade. E eu encerro aqui colocando que as implicações, né, clínicas, elas precisam ser preventivas e elas precisam ser mais contundentes, porque trabalhar com borderline é uma situação bastante conflituosa. Porque primeiro você tem que fazer a estruturação egóica desse sujeito, porque ele tem que aprender a simbolizar as suas perdas. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Dircilene. Então, assim, com relação a esses relacionamentos, vejam que o homem, ele tem o machismo, o paternalismo, a normatização social, muitas vezes colocada até mesmo através de grupos, né? Não, vários tipos de grupos, onde pode ser familiar, pode ser religioso, pode ser político, onde o homem ele é visto como o que manda. Então, o machismo começa lá na infância, daquele filho que observa o pai, daquela mãe que ela mesma também, muitas vezes, nós mães,
temos que ter o cuidado com como estamos educando nosso filho, porque a própria mulher, ela foi criada num ambiente machista, apesar de não perceber que age assim, ela passa isso para o seu filho muitas vezes. Então, o homem, ele vai ter, como o Freud já falou sobre o gozo, o Thanatos, né? E, então, o gozo em matar. E a mulher, quando na infância, por exemplo, a mulher borderline, que é o caso que nós temos, os homens borderline também, mas no caso da mulher borderline, ela está vulnerável porque ela tem o gozo inconsciente na dor. Ela aprendeu na infância que amor é dor, ela aprendeu na infância que amor tem violência, porque a mãe muitas vezes surrava, ela surrava, e ela falava, mamãe, eu te amo, não me bate mais, e aí ela vai ter uma tendência, ou ela vai ser uma borderline no nível 1, que é um pouquinho mais controlado, no nível 2, que já é mais patológico, no nível 3, que requer um tratamento bem mais sistemático. Então, ela tem o gozo, enquanto o homem tem o gozo na morte, eu mato ela e tiro a minha dor, e não é verdade que isso acontece. Inclusive, existem as consequências para esse ato, e esse homem aí vai ver que dessa vez ele perdeu mesmo de vez, tanto aquela mulher quanto a possibilidade de encontrar uma outra pessoa que poderia amá-lo. É muito melhor esse homem vir fazer um tratamento psicanalítico e perceber o que está internalizado ali no seu inconsciente, que está dando para ele aquele desejo de morte, de gozo em tirar a sua dor através de causar dor no outro. E a mulher borderline, ela precisa de tratamento, ela precisa de estar tendo um cuidado através de uma escuta clínica. E no nosso caso, como psicanalista, nós vamos escutar sem julgar, pois quando o paciente se ouve, aos poucos ele vai percebendo os riscos e a necessidade do autoamor. É preciso avaliar o risco de violência nos vínculos e pontuar quando não está bom desde o início do relacionamento e observar e ter uma rede de apoio, né? E é preciso também que haja que a gente possa trabalhar com o paciente borderline a autonomia psíquica, que essa pessoa possa entender que sim, a gente pode viver bem com um par, mas se esse par nos causa dor, se lá na infância, nós vamos voltar, vamos falar sobre a infância, tinha dor, estava errado, e agora se tem dor, está errado. Nós precisamos trabalhar e não aceitar violências contra a mulher. Então, é necessário que também hajam os limites e a capacidade da separação simbólica, na qual essa separação, no caso do borderline, essa separação não acontece sozinha. Essa separação, porque o borderline, como a nossa amiga e professora Dircilene Beleza colocou, a pessoa tem muitos problemas, ela se corta, ela se machuca, ela se mutila, precisa de ter ali, na separação borderline, com um par que também é doente, é patologicamente narcísico, que ele tem, assim, aqueles traços, tanto narcísico como talvez também seja um pouco borderline, ou até tenha os seus traços de machismo ali, e nós trazemos isso, pessoal, para que seja entendido que não é culpa da mulher borderline a violência, justamente para que isso possa ir para os tribunais. A mulher borderline não é culpada. Então,
essa separação ela precisa ser assistida e não solitária. Ela tem que ser assistida por profissionais. E é necessário que haja informação e proteção. Então, o feminicídio, ele não é causado pelo transtorno borderline. E é necessário que fique claro, mas agora eu vou querer que a Ângela possa fazer a contribuição, porque a Ângela queria falar. Ângela? Não, eu queria falar que você estava, no momento em que você estava falando sobre a questão da agressão, né? Então, segundo a teoria de Ana Freud, né, a questão do indivíduo com a identificação com o agressor, né, que pode ser aplicada no transtorno borderline quando esse sujeito ele se identifica com uma figura agressora da infância, né? E aí ele vê o self e os outros como os objetos de desejo e controle. Como disse a Dircilene, né? Ele é capaz de se mutilar, se machucar, né? E essa agressão toda, de uma certa forma, é uma forma de defesa, né? Porque é uma forma de defesa contra uma ansiedade, contra a depressão, como a angústia que ela falou, né? E é uma forma que ele tem de lidar com esses sentimentos, é isso. Causar dor em si próprio para diminuir a dor psíquica. É isso que o borderline faz consigo próprio. Normalmente, o borderline se volta mais contra ele do que contra outros. E então, pessoal, o feminicídio não é causado pelo transtorno borderline. O que existe é uma vulnerabilidade emocional, vínculos abusivos e violência e estrutural, que é o que nós temos vivido hoje. Um sentimento de eu sou um macho da situação aqui, eu sou o homem da casa e essa mulher tem que me obedecer. Entendam, homens, cada um de nós somos um ser. Se você quer viver um relacionamento bom com a sua parceira, deixe ela ter os desejos dela, deixe ela ser ela, não exija mais dela do que ela pode oferecer. Então, dessa maneira, você vai estar respeitando o espaço dela, desde que ela tenha também os seus gostos pessoais. Existe uma coisa que a gente chama de sublimar. Cada pessoa tem que ter o direito de fazer algo que gosta. Porque quando a gente faz alguma coisa que nos faz bem, hoje mesmo eu comprei algumas coisas porque eu amo fazer artesanato. É um hobby meu, é uma sublimação. Trabalhar com psicanálise é uma sublimação para mim, é uma sublimação para o José Aparecido de Siqueira, é uma sublimação para a Ângela Almeida e para a professora Dircilene Beleza. Aprender sobre a mente humana do outro e a nossa. Então, assim, é necessário que a gente, todos nós, venhamos a nos autocompreender. E dessa forma, eu quero convidar vocês a estarem participando conosco. Se inscrevam no canal Sobrapa, procurem aí, Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, no YouTube. E nós também estamos aqui disponíveis e dispostos a fazermos atendimentos clínicos e a ajudar você a elaborar essa dor que vai te causar problema. Não há necessidade de ficar sofrendo e pensar que eu não vivo sem o outro. Nós vivemos num mundo de mais de 8 milhões de pessoas. É claro que a gente tem que valorizar o nosso par, quem está conosco. Essa é a regra do bom relacionamento. Faça pelo outro o que você deseja que ele faça por você. Mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos julgar as mulheres borderline. O que nós estamos trazendo aqui é o fato do quanto existe uma vulnerabilidade nesse caso. E porque todas as semanas nós vamos tratar de um caso diferente
patológico com relação ao feminicídio, para que seja observado, mas para que também se veja que essa não é a causa. A causa é a sociedade, que levanta a mão junto com o criminoso, autorizando quando se diz em algum lugar o homem é que manda. Quando se ouve músicas que estimulam a matança feminina. Então, nós devemos estar pensando sobre isso. E quando uma mulher ela não consegue sair de uma relação violenta, isso não é fraqueza, é sofrimento psíquico. E sofrimento precisa de cuidado e não de julgamento. Para quem fala, ela apanha porque ela gosta. Para quem vê como se a culpa fosse sempre da mulher. E para as próprias mulheres que agem, de certa forma, com machismo. Agora eu vou passar para cada um, para que cada um possa fazer a sua última contribuição rapidinha e se despeça. Professor Siqueira, por favor. Muito bem. Adorei estar com vocês nessa tarde, discutindo esse assunto, né? Confesso que eu aprendi muito. São companheiras admiráveis, psicanalistas profissionais competentes, todas sem exceção. E eu fecharia com o seguinte, Cidelis, que nós devemos considerar o seguinte: o feminicídio não é um sintoma clínico, não é sintoma clínico, não é perda de controle isolada, é um ato de poder, sustentado por quê? Pelo narcisismo ferido. Ficou sem volume de novo. Verdade. Vou repetir Parou aqui. no narcisismo ferido. Narcisismo ferido, muito bem lembrado. Recusa da falta, violência de gênero e um vínculo que não admite separação. Então, nós, enquanto psicanalistas, nós esclarecemos isso, discutimos essas condições do ato feminicida, né? Discutimos como acontece isso, por que acontece, quais as razões que levam a isso, mas é um conjunto de coisas, é multifacetado isso aí, né? É multidimensional. E eu fecharia assim. Vale a pena a gente discutir em outra live, proximamente, outras influências, né, que levam ao feminicídio, para que nós ampliemos esse lastro de entendimento. E tenho certeza, Cidelis, que quem assistiu a essa live, a essa programação nossa, com certeza teve uma outra noção, um outro olhar para isso, né? E que estejamos aqui proximamente para discutir isso. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Cidelis, pelo convite. Obrigado, Ângela. Obrigado, Dircilene, minhas queridas. Muito obrigada, professor Siqueira. A gente aqui fica honrado com a sua presença. Professora Ângela, minha linda, maravilhosa, por favor, posso se despedir do pessoal? Pessoal, olha, as lives têm sido, assim, maravilhosas, né? Me sinto muito honrada pelo convite, por estar aqui entre pessoas tão capacitadas, tão habilitadas para falar sobre o tema. E espero que a gente continue a falar sobre essa questão, porque está se tornando uma epidemia, né? Vamos dizer assim. E esperamos que a gente, aqui com essas análises, né, a gente possa contribuir para que isso possa ser dirimido, né, com o tempo, né? Entre tentativas e erros, porque somos humanos e falhos, mas lutando, né? Lutando para que isso seja sanado, né? Como disse o professor José, pela prevenção. A minha próxima aula na Sobrapa, para quem quiser assistir, vai ser exatamente isso: educação, prevenção e sobre os relacionamentos abusivos, que incluem, né, o feminicídio, com certeza. Espero vocês todos na próxima aula, daqui a mais ou menos 15 dias. Sempre na próxima segunda-feira, a outra, né?
Muito obrigada, professora Ângela. Maravilhoso. Nós estamos honrados com a sua presença. Agora, a nossa querida professora Dircilene Beleza vai também se despedir aqui de vocês. Queria agradecer pelo convite deles. Participar com o Siqueira, com você e a Ângela é sempre um prazer muito grande. E dizer para as mulheres que estão nos assistindo que façam terapia, tá? Que é importante, é muito importante o processo terapêutico, porque ele vai nos libertar desse processo de angústia, dessa dependência emocional. O processo terapêutico ele vai produzir em você representações simbólicas. Dentro desses processos simbólicos, você vai reintroduzir a falta, como diz Lacan, e você vai compreender esse processo da falta sem a necessidade de ter um parceiro desta natureza, tá? Você vai construir, né, um gozo que ele seja saudável e sustentar em você as rupturas quando elas forem acontecer. Então, tomem cuidado com vocês, tomem cuidado com quando a mulher ama demais, ela sente a necessidade demais, ela se torna até devastadora com ela mesma. Então, para que isso não aconteça, façam terapia. A Sobrapa tem profissionais de extrema competência e você tem um quadro muito grande para escolher quem você quer como seu terapeuta. Um abraço a todos. Isso mesmo. Eu quero agora pedir para cada um deixar o número do seu telefone, por favor. José Aparecido Siqueira? Posso falar? Sim. Ou deixa no chat? Vou falar. Não, por favor, fala. 12, né, que é Vale do Paraíba, 12 99702 7927. Ângela? O meu é 21, Rio de Janeiro, né? 99134 2997. Professora Dircilene Beleza? O meu é 99 Dircilene. 984 44 4717. Muito obrigada. E o meu é 30. Pode falar. Não, é um Tá bom. número que do consultório e ele tem uma secretária eletrônica que ele faz o agendamento da consulta na hora. Ótimo. Fala de novo, porque aqui está chovendo e deu um piquezinho assim, só para ter certeza que todo mundo ouviu. Rapidinho. 99 Dircilene. 984 44 4717. Muito obrigada. E o meu, pessoal, é 34, eu sou de Minas Gerais, Uberlândia, 34 988 20 6598. Pessoal, nós aqui, professores do Grupo Sobrapa, agradecemos vocês, psicanalistas, né, pela presença, por estarem assistindo. Muito obrigada e se inscrevam tanto no canal Coisas de Cideres, como principalmente no grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.